Olá, meus queridos estudantes do 8º ano do ensino fundamental, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Catiúcha Rico. Tem uma frase de Sócrates que eu gosto muito, que é só sei que nada sei. Sou professora de História e hoje nós vamos estudar, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Eu estou trazendo para vocês as revoluções e as novas teorias políticas do século XIX. Meus amores, prestem atenção. Tem uma pessoa que fez um estrago na Europa e é uma pessoa histórica que eu gosto muito, Napoleão Bonaparte. Aquele baixinho estrategista que mudou o mapa da Europa. E é sobre ele também que iremos falar nessa aula de hoje. Mas uma coisa eu falo com vocês. Só sei que nada sei, porém, para a gente poder realmente saber alguma coisa, entender a história, a gente tem que fazer as conexões. E é o que eu venho falando com vocês há muito tempo. Para a gente poder entender o século XIX, nós precisamos de estar bem consolidado todo o conteúdo que nós estudamos até o momento. Brasil, Primeiro Império, Segundo Império, período das regências, expansão marítima, não é verdade? Como que esse mundo foi dividido, Revolução Industrial, Revolução Francesa, tudo isso agora vai transbordar nesse século XIX. Vem comigo. O século XIX, então, ele foi um período bastante conturbado na Europa, principalmente na Europa. Ocorreram muitos movimentos revolucionários, é sobre estes movimentos que nós iremos nos aprofundar, e todos eles com base nos ideais da Revolução Francesa. Movimentos estes contrários ao absolutismo, liderados pelos movimentos também liberais burgueses. A França foi o berço de todas essas ondas revolucionárias. Essas ondas revolucionárias são uma reação às medidas do Congresso de Viena, que nós vamos entender agora essa conexão Napoleão Bonaparte e Congresso de Viena, e a continuação dessas ideias da Revolução Francesa. Vamos lá, então, contextualizar e recapitular. Napoleão Bonaparte assume o governo da França em 1799 e ele coloca um fim na Revolução Francesa. E o que ele faz? O que a gente vem estudando esse ano todo é o quê? Que quando alguém assume o poder, ele faz alianças, ele precisa de alianças. Então, ele consolida a burguesia como grande força econômica francesa. Por que a burguesia? Porque a burguesia tinha força econômica para poder dar uma sustentabilidade à Revolução Industrial, ok? A sua política de expansão territorial, porque a gente sabe que Napoleão Bonaparte ele foi estrategista e expandiu, o território. Então, a sua política de expansão territorial teve grande influência nas transformações da Europa, além de influenciar no enfraquecimento do pacto colonial entre Brasil e Portugal. Então, a nossa história brasileira, como estamos vendo, no 8º ano, ela foi redesenhada por Napoleão Bonaparte. Ele modifica grande parte do mapa europeu com as divisões políticas do mundo. E a gente tem que recordar o papel da Inglaterra. A gente sabe que a Inglaterra também é um outro país que teve e tem e exerceu grandes influências sobre a história do Brasil. Então, a gente lembra que a Inglaterra tinha uma marinha muito forte. Vocês estão lembrados disso? Período regencial, todo o suporte da marinha da Inglaterra. Então, e o que dividia a França? Pensa no mapa, se não quer pensar, vai lá e pega o mapa, dá uma pausa, pega o mapa e observa. O que dividia a França da Inglaterra era o Canal da Mancha. E o que a Inglaterra fazia? Conseguia fechar esse canal com sua marinha. Desta forma, então, Napoleão decreta o bloqueio continental. E o que é o bloqueio continental? Todas as nações que negociassem com a Inglaterra seriam invadidas por Napoleão.
A Rússia a gente sabe que se deu muito mal, porém, o caso mais famoso e que é diretamente relacionado à nossa história do Brasil é a de Portugal. Portugal não rompe com a Inglaterra. Por quê? Porque Portugal estava endividado com a Inglaterra desde 1703. Assim, Napoleão Bonaparte invade Portugal. E a família real, o que faz? Foge. Foge para a colônia. Só que quando a família real ela é transferida para a colônia, ela foge para a colônia, essa corte vem transferida para a colônia deixa de ser colônia e se transforma em um império. Então, olha como a nossa história foi modificada. A gente era só uma colônia exploratória. A partir do momento que a família real veio para cá, a gente já estudou isso esse ano. As modificações, o urbanismo, a arquitetura, né? Toda uma situação que vai agregar valores e vai modificar a história. Em 1812, Napoleão Bonaparte é derrotado pela Rússia. Só que ele ressurge das cinzas, porque ele era um guerreiro nato, ele ressurge das cinzas e volta para o governo de 100 dias. Porém, ele é derrotado novamente pela Inglaterra e morre em meados de 1820. E aí a gente vai começar a entender o Congresso de Viena. Os países que derrotaram Inglaterra, Rússia, Áustria e Prússia, que derrotaram Napoleão Bonaparte, eles se uniram para tentar remodelar o mapa que tinha sido modificado, esse mapa europeu, após essa derrota de Napoleão. E eles se reúnem aonde? No Congresso de Viena. E aí uma outra situação que a gente tem que ver, e que eu sempre trago para vocês, é a questão das classes sociais, quem estava no poder, quais eram as classes. Então hoje a gente tem a aristocracia, a burguesia e os operários. É importante então a gente ter em mente que Napoleão ele fez as monarquias europeias todas tremerem na base, expandindo o seu legado da Revolução Francesa. Mas, e é muito importante a gente entender isso, porque é isso que vai fazer essa mudança toda e aliar novas classes, a nova conjuntura social, com o crescimento das cidades, da indústria, Revolução Industrial, e com o fortalecimento da burguesia, os intelectuais e os operários começaram a rejeitar o antigo regime. Espera aí, burguesia, os intelectuais e os operários. Espera aí, quero uma monarquia absoluta? Espera aí, não quero isso para mim. Eu quero participar desse poder também. Quero me sentir parte dessa nação. Então, a Inglaterra e uma coligação de países, após derrotar Napoleão Bonaparte, se reúnem no Congresso de Viena, em 1814 a 1815, e as monarquias queriam, sim, restabelecer os privilégios desta aristocracia e das dinastias que representavam o antigo regime. Porém, a gente tem em contrapartida aí quem? Burguesia, intelectuais e operários. Então, por que o antigo regime temia Napoleão? Vamos tentar entender. A Revolução Francesa, ela é inspirada pelos ideais de quem? Dos iluministas, que nós já estudamos. Eles voltaram contra o antigo regime. Os revolucionários franceses derrubaram a monarquia, lutaram contra os privilégios da aristocracia e defenderam o quê? A igualdade dos cidadãos diante das leis. Napoleão difundiu essas ideias iluministas por toda a Europa. Embora ele tenha sido derrotado, os caminhos apontados pela Revolução marcariam para sempre o cenário político. A partir do momento que o homem sabe, que o homem entende e o homem percebe que é possível uma nova forma de viver, ele vai aceitar passivamente? E aí surge o liberalismo. Viva a liberdade! Então, os burgueses, os intelectuais, os artesãos e grande parte da população eram oprimidos pelo absolutismo. Desta forma, o liberalismo convenceu esses grupos sociais e a origem do liberalismo estava naquelas ideias iluministas.
Então, os liberais, eles defendiam a liberdade individuais, a liberdade de ter opinião contrária a um governo, a liberdade de se expor, a liberdade de participar de um governo. E isso foi extremamente revolucionário. Então, a gente pode entender que o liberalismo ele se tornou o grande xodó da burguesia. Por quê? Vamos analisar. O liberalismo ele era o quê? Uma ideologia preferida da burguesia industrial, já que o liberalismo se opunha à monarquia absolutista e à intervenção do Estado na economia. Assim, defendia a liberdade de mercado, então o mercado não seria mais controlado, então a burguesia poderia negociar com quem quisesse. Limitava o poder do governo, olha que bacana, a burguesia pensava, peraí, não vou ter um governo absoluto, vou poder ter essa liberdade de mercado, e isso era fundamental para os interesses burgueses. E nesse contexto surge o nacionalismo. A gente tem no nosso livro didático muito bem detalhado, muito bem fundamentado, e é importante que você leia, faça as anotações no caderno, que os povos, a gente tem que entender isso, os povos na Europa naquele momento, eles não eram unificados, ou que viviam sob a dominação estrangeira. Então eles lutavam pelo direito de criarem seus próprios estados. Eles defendiam essas ideias de ter o seu próprio estado. Então, a Alemanha e a Itália, por exemplo, eles eram compostos de pequenos estados. Eles não eram unificados. Então, viviam numa região com fortes laços de origem e cultura e queriam se firmar enquanto nação, nacionalismo, nação, e fazer parte dessa política. Então, eles lutavam pela independência nacional e por essa unidade política. E assim, meus amores, a Europa simplesmente pega fogo. É a Europa dos rebeldes, porque começa a pipocar várias rebeliões. Então, entre 1820 a 1830, na Europa, as revoluções liberais nacionalistas, primeira e segunda onda revolucionária, o Reino de Nápoles em 1820, Península Ibérica em 1820, França 1820 e 1830, Grécia 1821 e a Rússia em 1825. Então, o que a gente poderia perguntar? Que forças sociais promoveram esses conflitos e o que eles queriam? A gente tem que tentar refletir sobre isso. Quais eram as forças sociais que promoveram esses conflitos? O que queriam? E aí a gente tem que lembrar, a aristocracia e a monarquia representavam as forças conservadoras da sociedade e queriam o quê? Restaurar o seu poder destituído pela Revolução Francesa. Representando os novos grupos surgidos no contexto da Revolução Francesa e Revolução Industrial, estavam quem? Burguesia liberal, as camadas médias urbanas, o proletariado, que lutavam por liberdade e participação política. E surge a Primavera dos Povos. É importante a gente entender esse ano, 1848, que foi, né, o ano mais quente. O que seria essa Primavera dos Povos? A gente tem aqui um embasamento que vai dar um norte para essa Primavera dos Povos, que é o Manifesto Comunista. Então, o Manifesto Comunista de Karl Marx e Engels foi escrito no meio de grandes processos de lutas urbanas das revoluções de 1848. Chamadas também de Primaveras dos Povos, um processo revolucionário de quase um ano que atingiu os principais países da Europa. Então, os principais países europeus tiveram essas revoluções. E também é uma análise da Revolução Industrial. E aí, gente, é importante a gente fazer, igual eu falei com vocês no início da aula, essas conexões. Nós já estudamos a Revolução Industrial, estudamos a Revolução Francesa, a história do Brasil, Brasil colônia, primeiro reinado, segundo reinado, período de regência. Chegou a hora da gente unificar isso no século XIX. O século XIX é essa unificação, a gente entender o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, essas ideias iluministas, o que isso está ligado. Então,
Uma nova sociedade é possível. Essa foi a ideia principal. Gente, espera aí, uma nova sociedade é possível. Então, os burgueses, quando perceberam isso, que não precisavam estar submetidos à monarquia, os operários, quando perceberam isso, espera aí, eu também posso participar desse governo, se embasaram nesse manifesto comunista. Então, palavras de ordem: abaixo a monarquia, queremos a igualdade. Igualdade, Revolução Francesa, os ideais da Revolução Francesa. Os operários se uniram e também surgiu abaixo ao governo burguês. Por quê? Nós veremos agora, mas eu já conversei com vocês, a gente já estudou isso. Sempre quando uma classe social ela assume o poder, o que ela faz? Ela oprime a outra. Então, vamos ver isso. Então, essa é uma pergunta que sempre cai. Prova de IFES, Enem, concurso público. Por que as revoltas populares acontecidas na Europa em 1848 ficaram conhecidas como a Primavera dos Povos? Vocês já entenderam, mas vamos reforçar. Governos monárquicos e burgueses se constituíram na Europa. A França proclamou a Segunda República em 1848. Só que as manifestações de rua derrubaram quem? O rei Luís Felipe. O novo governo foi de maioria burguesa. O que eles fizeram? Eles reprimiram os operários. Os trabalhadores, influenciados pelo socialismo e também pelo anarquismo, reagiram. Acreditavam que era chegada a hora da Primavera dos Povos, onde uma nova sociedade igualitária poderia surgir. Isso criou, então, toda essa onda revolucionária que se espalhou por toda a Europa. Trouxe para vocês hoje uma imagem que tem no seu livro didático, e eu gostaria que vocês olhassem atentamente para essa imagem, porque essa imagem ela retrata muito bem essa união ou não dessas classes e essas revoluções, certo? É uma imagem de Delacroix, de 1798 a 1863, e o nome da imagem é A Liberdade Guiando o Povo. Então, pelo próprio título, a gente consegue ver, né? A liberdade guiando o povo. Que povo é esse? Vamos analisar. A gente tem a primeira pessoa no centro, até mesmo, né, tudo a ver com o título. A figura representada, que representa essa liberdade, é uma mulher guiando um povo com a bandeira da Revolução Francesa. Suas roupas rasgadas, momento de luta, o corpo exposto. No meu lado esquerdo, a gente vê um artesão. Ele vestido com um avental de oficina, os sans-culottes. Então, a gente percebe que os sans-culottes continuam na frente das revoluções. Depois, de cartola, então, pela cartola e pela arma, a gente já vê que é que é uma outra representação. E quem seria? Os burgueses, a burguesia. E ao lado direito, com duas armas em punho, a gente vê em quem? A figura representando o jovem, lutando contra as injustiças, simbolizando toda essa juventude revolucionária que foi para as ruas. Ao fundo da imagem, a gente percebe essas construções que destacam o caráter urbano dessa luta. Então, foi revoluções urbanas. Pedaços de madeira representando as barricadas. E assim a gente chega ao final dessa aula introdutória e explicativa dessas novas teorias políticas do século XIX. Então, eu fechei aqui como parte 1. Depois nós teremos a segunda parte. E bem-vindo, meus amores, ao século XIX. Espero que vocês tenham entendido, tenham tirado um pouco as dúvidas. Estudem pelo livro didático, tirem suas dúvidas com os professores e a gente se vê na próxima. Fiquem bem.